Olá, turma, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E vamos à nossa segunda aula, viajando com os números inteiros, compreendendo esse universo tão fantástico que foi o surgimento desses números. Vamos começar com a hora da nossa revisão. Vamos começar revisando o que a gente viu. Nós vimos o quê? Que os números inteiros surgiu da necessidade de representar aquilo que eu não tenho, as minhas dívidas. Vimos que existiam os números positivos e o zero. E qual é o sinal do zero mesmo? Professor, você está ficando doido. Tem não? Ele não tem. Por que ele não tem sinal? Porque ele nem representa o que eu ganho, nem representa o que eu perco. Ou seja, eu tenho zero, eu não tenho nada, mas eu também não devo nada. Agora, nós vimos que os positivos representam o que eu ganho, os negativos representam o que eu perco. Aqui eles. Positivo, o que eu ganho. Negativo, o que eu perco. Aí nós vimos algumas questões, como representar essas questões. Se era com sinal mais, se era com sinal menos. Por exemplo, quando eu digo assim, ganhei. Gente, só a palavra ganhei, não precisa dizer mais nada. Já está na cara que é positivo. Comprei. Gente, se eu comprei, eu tenho que pagar. E se eu tenho que pagar, vai ser o quê? Negativo. Então, basicamente, nós vimos na aula passada isso. Que existia o conjunto dos números naturais e com o acréscimo dos números negativos, que representa o que eu devo, surgiu o conjunto dos números inteiros relativos, também chamado de inteiros positivos ou inteiros negativos. Basicamente foi isso. E não esqueça, ganhei mais, perdi menos. E vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar dos símbolos que representam os números inteiros. Mas antes, vamos relembrar assim. Os naturais, qual é o símbolo? Lasanha, eu sei, é o N. Exatamente. Naturais é representado pela letra N. Inteiros. Deve ser pelo I. Não. Olha só. Quem descobriu os inteiros tem uma relação com a Alemanha. Na Alemanha, negativo escreve Z-A-L-H-E. Então, inteiros é representado pela letra Z. Olha só. Presta atenção, muita loucura. Naturais N, que já está dizendo, e inteiros não é pelo I, é pelo Z. Então, quando eu falo do conjunto dos números inteiros, eu vou colocar a letra Z. São símbolos, ok? Entenderam? Entendeu? Entendi, mas achei muito estranho. Mas é homenagem à Alemanha. Tá lendo? Lembrando que os números, eles foram sendo criados pela necessidade. Vejam bem, quando surgiu os inteiros, surgiu as retas. Outra reta, um acréscimo a essa reta. Antes nós tínhamos a reta. Qual era a reta que nós tínhamos? Rosângela, a reta que nós tínhamos era a reta dos naturais. Sim, mas essa reta dos naturais tem quem? Essa reta tem um zero na origem e ela é infinita, é isso? Exatamente. A reta dos naturais, ela é infinita só para a direita. Aqui a origem é zero. Olha ela aqui, ó. Naturais, olha aqui. O zero é a origem e aqui são positivos. Vocês sabem o que significa essa setinha? Que ela é infinita, ela não tem fim. Número não tem fim. Com o surgimento dos inteiros, ampliou-se a reta. Gente, não mudou nada. O que já tinha ficou. Só ampliou, ela ficou assim. Ó. Quem ficou no meio? O zero, ok. Origem. A direita ficou positivo, a esquerda ficou negativo. E o símbolo é a letra Z. Rosa disse, se essa reta tiver outras posições. Vamos ver então. Olha só, reta dos inteiros. Ela pode ser transversal, não muda nada. Positivo, zero na origem, negativo. E se ela for vertical? Olha, aquela questãozinha da temperatura negativa, quando ela cai, ó, zero na origem, descendo negativo, subindo positivo. Gente, por que isso? Preste atenção. Se eu ganho, é mais, então ela vai subir. Quando eu escalo uma serra, quando eu subo um monte, positivo. Quando eu desço, negativo. E aqui é a nossa retinha tradicional, ok?
Vamos agora a alguns exemplos. Olha só. Observe a reta abaixo. Nós temos aqui o 0 e alguns pontos. Rosângela, eu sei, aqui a direita do 0 é positivo, a esquerda é negativo, certo? Qual o número que pertence ao ponto A? 0 para a esquerda vai ser negativo, então aqui é menos 1, o A só pode ser menos 2. Vamos ver. Exatamente. Vamos a mais um item. Tá aí nossa retinha para ficar fácil. Qual o número que pertence ao ponto B? Rosângela, se aqui é menos 3, o B só pode ser menos 4. Olha aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, aqui seria quem? Menos 4. Veremos. Ok. Item C. Qual o número que pertence ao ponto C? Rosângela, está do lado direito, então. É mais 1, mais 2, mais 3. Simples, né, gente? Eu não perguntei o ponto D, mas se eu perguntasse, olha só. Mais 1, mais 2, mais 3 seria quem, galera? A Rosângela, mais 4. Pelo amor de Deus, isso é muito fácil. Vamos a mais um exemplo. Observe a reta abaixo. Rosângela só deu ponto 0. Certo. Coloque os pontos abaixo na reta acima. O A, ele quer que eu coloque em quem? Mais 1. Então, vamos lá. O A, mais 1. O B, a Rosângela, o B é menos 2. E o menos 2 é de direita ou esquerda? De esquerda. Vamos olhar onde fica. Menos 1, menos 2. Vamos deixar a setinha aqui e vamos conferir? Certíssimo. Gente, e o C? A Rosângela, o C é em cima do 0. Colocar a setinha e vamos conferir. Perfeito. O D. O D é mais 4. Então, vamos lá. Mais 1, que seria quem? Mais 2, mais 3, ó aqui. Mais 4. Perfeito. E o E no menos 1. Ou seja, o E fica entre quem? A Rosângela. Se você perguntar, fica entre o B e o C. Vamos ver, então. Entendido? Pelo amor de Deus, isso é muito fácil. Ó, nós tínhamos a reta dos naturais. Agora nós temos a reta dos números inteiros relativos, que é representada por qual letra? Z, lógico. Quem é que não sabe disso? Todo mundo sabe. Vamos agora para um assunto que vocês já viram muito em números naturais. Olha só. Sério? Você vai nos fazer estudar sucessor e antecessor? Vou. E assim, eu gostaria de vos dizer que não é tão simples. Tem que prestar muita atenção para não errar. Duvido. Sucessor, depois. Antecessor, antes. Quem é que não? Calma. Isso é bem simples nos números naturais, mas agora nós vamos ver nos números inteiros relativos. Olha assim, está aqui nossa reta. Gente, presta atenção. Se eu disser assim, antecessor de 10, a Rosângela 9, sucessor 11. De 100, 99 antes. 101 depois. Certo. De 2, 3 sucessor e 1 antecessor. Veja aqui, ó. Aqui o 2. Antes vem o 1, depois vem o 3. Certo. Mas, quando for negativo, olha só. Preste atenção. Quanto mais distante do 0, menor eu sou. E quem é que vem antes do menos 3? Não é o menos 2, é o menos 4. E depois é que é o menos 2. Olha só, aqui é o contrário. Quem é o sucessor de mais 3? Mais 4. Só que de menos 3, ele vira um antecessor. É o contrário do positivo. E quem é o antecessor? Olha, quem vem antes é o menos 2. Por quê? Porque o negativo ele tem cada vez menor valor. E quanto mais à esquerda eu tiver, menor é o meu valor. Entenderam? Mais ou menos. Então vamos a uns exemplos. Calma. Não precisa entrar em pânico. Olha só. Antecessor e sucessor. Vou colocar a reta para nos auxiliar. 0. Olha, quem vem antes do 0 à esquerda, menos 1. E depois, mais 1. Ou seja, com a reta fica fácil. Ok, vamos fazer esse com a reta, depois uns sem ter a reta. Pode ser? Show! Menos 3, ó. Quem vem antes? Menos 4. Ó. Quem vem depois? Menos 2.
Ó, deixa eu dar uma dica aqui a vocês. Preste atenção. Eu tô na dúvida. Eu penso assim, quem é o sucessor de 3? 4. Vira antecessor. Quem é que vira antes do 3? 2. Vira sucessor. Vamos agora ao nosso item C. A Rosângela mais 4, positivo. Antecessor é mais 3. Sucessor mais 5. Gente, os naturais não dá para ficar com dúvida. Vamos ao item D, que é menos 1. Olha só. Quem é que vem antes do menos 1? Menos 2. Depois do menos 1, 0. Mas com a reta fica fácil. Vamos então a essa questão. O item é 10. Quem vem antes? A Rosângela é 9. E depois é 11. Mas daí você não colocou assim não. Quando eu não coloco é porque é positivo. Item F. Menos 30. Quem vem antes de menos 30? O sucessor de 30 é 31, então é menos 31. Depois, o antecessor de 30 é 29, então o sucessor é menos 29. Olha, só pensar o contrário. Ó. Mais 40. A Rosângela. Antes, mais 39. Depois, mais 41. E menos 40 eu inverto. Ó. Menos 41 é sucessor, vira antecessor. E o 39, menos 39. Facinho. Vamos a mais um exemplo. Preencha a tabela abaixo. Antecessor, número e sucessor. Vejam bem, meninos e meninas. Aqui ele deu o número 14. Rosângela é positivo. Antecessor, mais 13. E sucessor? Mais 15. E se fosse o menos 15 o antecessor? Menos 15 é o contrário. Tananã, já sei. menos 15. Menos 14. Exatamente. E o sucessor? Menos 3. Olha só, Rosângela, eu observei que você só inverteu aqui, ó. Sucessor virou antecessor. Antecessor virou sucessor. Sim, pois agora eu quero sucessor mais 13. O número é 12 e o antecessor é mais 11. Ou mais 11, mais 12. Fácil. E se o número for menos 8? Se fosse 8, o sucessor era 9. Então é o antecessor menos 9. E o sucessor, menos 7. Peguei o macete. E menos 17? Se fosse o 17, seria 16. Mas no caso vai ser o menos 18 e o menos 16. Inverte. A nossa aula de hoje foi praticamente isso. Relembrar números inteiros, representa positivo, negativo, o zero no meio. O zero tem sinal, galera? De jeito nenhum. E o positivo representa o que eu ganho, negativo o que perco. Vimos que a reta ampliou e que o símbolo que representa esses números é o zero. E que antecessor é o que vem antes e sucessor depois. Mas nos negativos é só lembrar que é o contrário. E eu termino a nossa aula com a seguinte frase. A vida é curta, por isso ame, viva, intensamente recorde. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de ferir, sinta. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. Para não ficar que nem os números inteiros negativos, no vermelho. Antes de se render, tente de novo. E antes de morrer, viva. Viva intensamente. Aproveite cada minuto e cada segundo da sua vida. Aproveite agora esse tempo pós-aula e vamos resolver a atividade. E um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.